Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou nesse cenário aqui diferente assim, porque chegou a hora de fazer o tour pelo quarto. Mas antes eu queria falar o seguinte: muito obrigada a quem me acompanha já há um ano aqui no canal, porque hoje está fazendo um ano que eu estou aqui gravando vídeo pra vocês, pra mim, e eu tô muito feliz com isso. Eu sei que eu não tenho milhões de seguidores, mas vocês que estão me acompanhando, muito obrigada mesmo. Se você ainda não me acompanha, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos anos de canal, né? Então, gostaria de agradecer muito a tudo que aconteceu esse ano, quanto esses vários vídeos que eu fiz. Eu sei que eu tenho andado um pouco sumida, assim, né? Mas é porque me falta criatividade às vezes do que gravar, então se vocês têm alguma sugestão de vídeo, por favor, me deixem nos comentários, eu vou adorar receber isso de vocês. Então, resumindo é isso, muito obrigada, um ano de canal, e uhul, tô bem feliz. E pra comemorar isso, né, um vídeo que eu já tô pra fazer desde que eu comecei o canal, que é o tour pelo quarto. Então, espero que vocês gostem bastante, mas eu gostaria de fazer algumas considerações antes. Primeiro, o meu quarto é muito pequenininho, então assim, se preparem porque ele é bem apertadinho mesmo. Segundo, eu tenho muita coisa. Muita gente vai dizer que é tralha, eu digo que é decoração, né? E por esses motivos, né, há uns 3 anos atrás, eu e minha família, a gente decidiu que tava na hora de reformar o quarto pra minhas coisas caberem no quarto e eu também, né, obviamente. Quem tá ouvindo assim pensa que eu sou acumuladora, né, mas não é bem assim. Então, eu espero que vocês gostem, tem bastante coisa mesmo dentro do quarto. E por esses motivos, claro, a gente acabou contratando uma empresa de design de interiores para poder projetar tudo certinho, para tudo caber em seu devido lugar. Vocês vão ver aí durante os vídeos que foi tudo milimetricamente calculado. Essa empresa é a 2Ms Interiores, de uma amiga minha, super amiga, Mayara, e eu vou deixar o contato aqui no box de informação, caso alguém se interesse, né? Se vocês tiverem muita dúvida sobre isso, eu posso responder vocês ou pedir pra ela mesmo vir aqui responder pra vocês. Então, foi tudo milimetricamente calculado, com móveis planejados, por esses motivos, né? Por meu quarto ser muito pequeno, eu tenho muita coisa. Então, a gente achou que seria a melhor opção. Então é isso, aproveitem o tour. Vamos começar, né? Bom, gente, quando você entra no meu quarto, a primeira coisa que você vê é essas prateleiras, aquele espelho da penteadeira e mais um monte de prateleira pra cima. Além disso, na direita tem o computador e a televisão. Ali é a iluminação que eu tô usando para esse vídeo. E aqui na esquerda é meu espelho. Na verdade, meu guarda-roupa, que tem as portas são de espelhos. Esse foi um dos fatores que a gente decidiu utilizar para dar essa amplitude no ambiente. E aqui para o lado direito, de novo, a gente tem uma estante cheia de filmes, livros, e que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais pela frente. Bom, vamos começar então aqui pelo lado esquerdo, que é o lado do guarda-roupa e dessas prateleiras aqui. Bom, aqui então vocês podem ver o espelho de frente, ali a entrada do quarto, com a cama refletida no espelho, né, no guarda-roupa. E aqui a gente tem aquelas prateleiras e a minha penteadeira. Agora a gente tá aqui de frente para a entrada do quarto, então aquela aí é a porta. Esse papel de parede, sério, gente, eu devo ter procurado trilhões de papel de parede. Mas quando eu botei o olho nesse, eu tinha certeza que era esse que eu queria. Então esse aqui é meu papel de parede da vida, assim. A colcha também nesse tom de azulzinho, quer dizer, na verdade a colcha é branca, né, as almofadas que tem esses tons de azuis. Vocês me veem bastante sentada aqui, de costas pra porta, fazendo meus vídeos. E aqui então é a minha parte preferida, que é a minha estante cheia de coisa, como eu disse, né, para algumas pessoas pode ser tralha, para mim é decoração. Então, essa é a minha parte preferida. Ali tá o lustre, que eu acho lindo demais também. Mas isso tudo eu já mostro pra vocês nos detalhes. Por enquanto a gente tá fazendo uma visão geral aqui do quarto, né? Então, agora falta só mais um pedacinho e já a gente vai pros detalhes. Faltou então só falar agora dessa parte, que é onde eu trabalho. Onde tem meu computador, minha televisão. E ali a minha, como se fosse minha escrivaninha, onde eu reúno vários blocos e canetas.
Começando os detalhes, então, aqui pela minha penteadeira. Então, como vocês podem ver, esses aqui são os produtos que eu mais utilizo durante o dia, então eu deixo eles aqui separados. Eu uso também algumas canecas para colocar pincéis e outras coisitas mais. Também uso latinhas que eu trouxe de viagem, tudo isso eu aproveito para colocar algodão, essas coisas assim. Um pouquinho aqui pro lado, eu coloco as minhas coisas do Moulin Rouge, que eu sou super fã, então eu tenho uma Barbie do Moulin Rouge, que eu acho maravilhosa. Tem um quadro ali também do Moulin Rouge. Na verdade, esse cantinho aqui foi o único que coube esse quadro. Então eu aproveitei para reunir assim essas coisas que eu achei que combinavam, né? Então aqui também tem mais coisinhas do Moulin Rouge. E aqui são 2 caixinhas de música de balé, que eu adoro balé também. Então a gente tem um pianinho e uma caixa de música. E essa luz aqui da penteadeira é a luz que eu utilizei na maioria em todos, na verdade, os meus vídeos aqui do canal praticamente. Então, só que ela é bem quente, eu quero substituir ela por LED. Agora eu já tô utilizando uma outra luz que eu comprei faz pouco tempo, mas essa aqui que me salvou durante todo esse ano de canal. Bom, mas pra baixo aqui da penteadeira, como vocês podem ver, ó, eu tava aqui, né? Então, mais aqui pra baixo eu tenho algumas gavetas. Nessa primeira, elas são todas com... As minhas gavetas são todas com esse puxador de flor. Todas elas. E daí eu guardo algumas coisas de maquiagem nessa primeira, coisas de aquarela na segunda e assim por diante. São 4 gavetões. Bom, e aqui a gente também tem uma outra gaveta, que é onde eu coloco minhas bijuterias, joias, mas gente, assim, eu não vou abrir pra vocês porque, sério, tá maior bagunça, então eu preciso dar uma ajeitada e aí, né, quem sabe um dia eu mostro, mas acho que não tem muita utilidade, não. Aqui na minha escrivaninha, então, eu tenho esse telefone lindo que eu trouxe de viagem, né, nesse clima retrô e tudo mais. Alguns bloquinhos também que eu uso pra anotação, na verdade, eu não, esses ali que tá do lado do telefone eu não tô usando não, porque eu tenho pena, mas eu vou usar. A gente tem as minhas canecas com lápis de cor, com lápis de escrever, caneta que eu trouxe de viagem. Bom, aqui tem a cabeceira da minha cama. Na verdade, ela não saiu bem do jeito que eu queria, mas tudo bem, né? Fazer o quê? E aí tem essas luzes, né, que sempre aparecem no vídeo atrás. As almofadas e a colcha que eu adoro. A colcha, na verdade, não vai dar pra ver direito, mas é de patchwork de lese. E aqui essas almofadas super fofas, azulzinhas, com a Torre Eiffel ali, foi minha amiga que fez. Amiga super talentosa. E aqui agora eu vou começar a mostrar pra vocês realmente o que tem nessas prateleiras, né? Então, preparem-se, gente. Aqui, então, nesse cantinho, eu guardo alguns produtos de cabelo, de pele, que eu utilizo sempre quando eu vou secar meu cabelo ou antes de dormir. Aí tem um porta-lápis, que eu uso como porta-marcadores. E aqui do lado estão os livros que eu tô lendo, que eu pretendo ler. Também tem um caderno onde eu faço minhas anotações, que às vezes surgem sobre os livros ou sobre algum vídeo, enfim, né, sobre a vida. O caderninho tá ali sempre do lado, pra eu poder anotar. E depois, gente, claro, né, tem um lencinho porque a rinite aqui é braba. E depois daí são vários DVDs, controle da televisão, mais alguns DVDs, mais um pouco de DVDs. E aí tem um globo de neve que, caramba, esse globo de neve é, tipo, muito antigo. Sério, muito antigo mesmo. Podem ver que até a água não tá completa mais, né? E ali também são algumas lembrancinhas de viagem. Bom, nessa prateleira aqui de cima a gente tem o controle do ar-condicionado, muito importante. O meu mouse, que eu utilizo, na verdade, como controle remoto, o Thor maravilhoso, né? A Torre Eiffel. E mais um monte de filme. Ali mais uma Maison Jar, da coleção da Bruna Vieira. Aqui eu tenho os Funkos, né? Pop maravilhosos. E mais uma tristeza, gente, né? Já falei o quanto eu amo esse filme. Então, obviamente, elas não poderiam não estar presentes aqui no meu quarto. E ali do lado, eu tenho uma seção Harry Potter, mas espera aí que eu já vou mostrar com mais detalhes. Então, aqui estamos, né, de frente para essa belezinha. Também são coisas de viagem, os livros, tem alguns filmes lá atrás, meus Funkos. Ai, gente, eu amo essa parte. Então, eu sou super fã de Harry, mas acredito que daqui a pouco, né, a tendência é só crescer. E aí a gente vê o que faz. Mas Edwiges ali, linda, maravilhosa. Diva. E é isso. Essa parte aqui eu acho que é a minha favorita do quarto. Quer dizer, uma das, né? Porque eu não consigo escolher só uma. Bom, ali em cima da prateleira do Harry, eu tenho esses brinquedinhos do Kinder Ovo, do McDonald's, dos Minions e do Mario. E aí aqui começa a sessão de DVD de seriado.
Então, como vocês podem perceber, eu tenho alguns também. Aquela lambreta, que eu acho uma fofura. E ali encontra-se quem, né, gente? Quem? Jesse Pinkman, Walter White e uma líder de torcida, assim, tudo a ver. E com a coleção de Friends, que é a minha preferida da vida, né? Além de Breaking Bad, que eu ainda não tenho a coleção toda. E ali do lado, que eu não falei ainda, nós temos os DVDs da Disney e também de musicais. Então, pra combinar, né, a gente tem aqui a Elsa e a Anna, um copo da Branca de Neve e as minhas canecas de Bob Esponja, Monstros S.A. e Nemo. Bom, e aqui em cima já começam, ainda tem um pouco de DVD de seriado ali dos Simpsons, e aí começam os livros. Os livros antes ficavam só em outra parte aqui do quarto, mas começou a ficar muito apertada, não caber mais, então eu tive que passar pra cá. Aí a gente tem o ursinho ali do Sherlock Holmes, lindo, e esse ônibus e táxi também que eu trouxe de viagem, e a cabine telefônica ali, aquelas pernas ali sexy são do Michael Wazowski, que eu já mostro pra vocês também. Bom, tá meio ruim aqui de vocês verem por causa da luz, mas acho que dá pra ver, né? O Big Bang, ali a gente tem Soprano, Sex and the City, Family Guy, enfim. E claro, meus globos de neve, a maioria estão reunidas aqui neste canto. E na prateleira lá de cima, a última, eu tenho alguns ursos de pelúcia também de viagem, alguns de Kinder Ovo, ovo do Kinder Ovo e tudo mais. Então, Patrick, Stitch, Burro, aí a gente tem o Michael Wazowski, que eu falei que tava com as pernas penduradas, e ele não está olhando pra gente, mas tudo bem. Aí o Sully, a tartaruguinha do Nemo. Ali eu tenho um álbum de quando eu fui pra Disney, também com a orelhinha da Minnie. E ali do lado eu tenho uma televisão. Bom, como vocês podem ver, e como eu falei pra vocês, né, foi tudo milimetricamente calculado. Então a gente já fez aquele espaço pra caber essa minha televisão retrô. Então, por isso que é tão importante os móveis planejados, porque imagina o tamanho desse quarto com tudo isso dentro, né? Só planejando mesmo pra caber tudo assim. Então ali em cima, acima ali de onde estão as coisas do Moulin Rouge, da minha penteadeira, a gente tem essa prateleira, que é composta por várias batbooks, um álbum de fotografia, algumas das minhas câmeras. Tem uma parte ali da Marilyn, que eu já vou mostrar mais de pertinho. E aí depois aqui também tem outras coisas que eu vou mostrar em outra posição de câmera, né? Bom, continuando aqui, a gente, como eu falei, tem uma parte da Marilyn Monroe, que é um DVD com bonequinhas, livros. E aqui a gente tem a minha parte de fotografia, com livros de fotografia, com algumas câmeras também, algumas câmeras de chaveirinho. E aqui a gente tem alguns livros que eu acho super bonitos e que eu decidi colocar assim à vista, porque eu acho eles maravilhosos. E também mais um globo de neve, mais uma Torre Eiffel, né, gente? Essas coisas assim, que tem pouca coisa. E aqui do lado, como vocês podem ver, a gente tem a Jessie, linda, maravilhosa, do lado da minha TV. Na parte de cima, nas prateleiras de cima, eu tô com alguns livros, né? Algumas câmeras de brinquedo também, porque eu sou dessas, tudo que é de fotografia eu gosto de comprar. E ali a gente também tem mais o Moulin Rouge, o moinho do Moulin Rouge, né? Aqui em cima também mais livros, mais Torre Eiffel e por aí vai. Bom, bem lá em cima, como vocês vão ver, eu tenho alguns bichinhos de Páscoa também. Alguns já mais antigos, aquela Minnie que tá aparecendo só a carinha também é mais antiga. Aquele porta-joia foi minha avó que deu, então são coisas mais antigas mesmo, assim, que eu deixo lá na parte de cima. E aqui, então, são mais livros e muitos livros. A minha intenção é ter muito mais, né? Mas, aos poucos, a gente vai construindo essa mini biblioteca aqui. Bom, então naquela prateleira que tem os livros, eu tenho também esse especial do Titanic, que é um DVD com vários brindes, enfim, é maravilhoso. Alguns livros ali do Renato Russo, da Legião Urbana, meus CDs também da Legião, que eu sou super fã. Mais um globo de neve, né, gente? Mais um copinho também. E aqui eu tenho algumas coisas de filme, de livros, da Bonequinha de Luxo é o filme, aí a gente tem o livro da Pixar, tem o Almanaque do Cinema. Eu decidi fazer assim porque ainda tenho espaço para fazer assim, para colocar os livros, né, deitadinhos. E daí em cima eu coloquei mais uma Torre Eiffel também, que tenho pouca, né. Mas eu acho que ficou um cantinho também bem fofinho, bem interessante, olhando assim, ó. Eu acho que combinou e apareceu tudo que eu queria que aparecesse, né? Que são esse cantinho da minha coleção da Legião, meu Titanic, que eu sou apaixonada. E a Audrey ali, fofíssima também no 501 Filmes que você deve ver. Bom, na prateleira de cima, nós temos mais ursos de pelúcia. Esses eu trouxe de viagens.
Então a gente tem a Betty Boop, temos o Mickey, aqui não dá pra ver direito, mas é o de guarda da rainha, a Minnie e o Mickey tradicionais, mais um Stitch. E o nosso burrinho, mentira, é o Bala no Alvo, quase que eu falo burro, né, coitadinho, mas não é. Então é o Bala no Alvo, companheirinho da Jessie. E ainda lá em cima, como eu falei, são bichinhos de pelúcia mais antigos, são coisas mais antigas. E esses também eram da Páscoa, né, se eu não me engano. E ali sou eu de primeira comunhão, mas ninguém precisa dar foco nisso. Então, essa aqui são as prateleiras do meu quarto, cheias, recheadas de algumas pessoas dizem tralha. Eu digo conteúdo, além, é claro, de ser decoração. Gente, quarto pequeno é uma coisa, né? Cada espacinho a gente decide colocar algo. Olha só, aqui eu tenho aproveitamento de espaço. Então, embaixo da minha penteadeira, a gente colocou 2 prateleiras, não sei como se diz isso. Eu aproveito para colocar algumas caixas que eu gosto. Tem alguma caixa ali ainda que é de maquiagem, tem aquela da Marilyn. Então, quarto pequeno tem que ser aproveitado espaço, não adianta. Outra ideia para aproveitar espaço são esses gavetões que a gente colocou embaixo da cama aqui, que é onde eu guardo os meus sapatos. Então, eles não ocupam lugar no guarda-roupa, né? E ocupam apenas aqui embaixo da cama. Bom, gente, o meu lustre, ele é super clássico, né? Super provençal, cheio de flores, cristalzinhos, assim, gotinhas. E aí ele fica nessa parte de gesso redonda, que também tem uma luz ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver por aí. E já que a gente tá falando do teto, né, vamos falar então um pouquinho do chão. Ele, na verdade, eu acho que não é madeira, ele é tipo uma borracha, porque ele não faz aquele toque-toque da madeira, sabe? Mas caso vocês tenham interesse, eu posso perguntar pra Mayara, que foi a designer que fez e projetou tudo aqui. E aí eu conto pra vocês, tá bom? Bom, então vamos, né, dar uma geral aqui no quarto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Eu não fiquei... Por muito tempo eu não gravei porque eu não sabia como gravar, como filmar ele. Eu espero que dessa maneira tenha sido funcional, sei lá, ou tenha sido, né, bem aproveitado. Mas se vocês ficaram com algumas dúvidas, como eu já falei no início, deixem aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de responder todos vocês. Eu espero que tenham gostado muito. Se vocês têm alguma sugestão de decoração, como eu posso arrumar as coisas, porque às vezes eu fico meio perdida, sabe? Não sei o que colocar aqui, não sei o que colocar lá, não sei se eu coloco os globos de neve tudo junto, se eu separo. É uma confusão. Então se vocês tiverem sugestões também, por favor, me deixem aqui nos comentários. E de novo, né, obrigada por um ano de canal, tô muito feliz. Espero vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!